Eu quero, aqui na tribuna, senhor presidente, reiterar a posição que tenho dito, destacado aqui, em relação ao projeto de lei 4330, que veio da Câmara, sob esse número, deve ter outro número aqui no Senado, e que dispõe sobre a terceirização. Nesta semana em que celebramos o Dia Internacional dos Trabalhadores, ao final dessa semana, no próximo dia 1º de maio, eu diria que nunca ocorreu na história do país, nos últimos 50 anos, uma ameaça tão grande ao direito dos trabalhadores. Esse projeto de lei é um retrocesso em relação à consolidação das leis do trabalho, a CLT. CLT essa, senhor presidente, que completa nesta sexta-feira, no Dia Internacional dos Trabalhadores, 72 anos de vida. A CLT, surgida no Estado Novo getulista, inaugurou no Brasil, ela, em conjunto com a Constituição de 1934, o paradigma do Estado de bem-estar social. Ela sobreviveu a 2 ditaduras, viveu uma experiência democrática e foi abrigada, em definitivo, no atual texto constitucional, na chamada Constituição Cidadã de 1988. Esta, senhor presidente, a Constituição de 88, é a síntese do maior avanço democrático social do país. Lá se harmonizam as experiências do Estado social e do Estado liberal, que resumem o nosso Estado democrático de direito. É no artigo 7º da nossa Constituição que são consagrados, senhor presidente, os direitos dos trabalhadores. A nossa Carta Magna elevou direitos como nunca na história do país até então. Direitos à proteção na relação de emprego, direitos à condição de direito social fundamental e dando ar de cláusula pétrea a licença maternidade, licença paternidade, estabilidade no emprego, pessoalidade da relação de trabalho, indispensabilidade do trabalho na relação com o capital. A maioria, senhor presidente, desses direitos fundamentais garantidos ao trabalhador passa pelo filtro da relação de emprego, que se caracteriza por um princípio. Todos os códigos do trabalho do século XX, desde a Carta del Lavoro, que tinha até inspiração fascista, mas todos os códigos do trabalho do século XX, que foi uma evolução democrática em relação às condições em que eram submetidos os trabalhadores no século XIX, tem o princípio da pessoalidade na relação com o trabalhador. Ora, o que é este princípio? Esse princípio é a garantia ao trabalhador de que a relação dele será direto com a garantia ao empregado de que a relação dele será direto com o empregador. Ao trabalhador, que a relação dele será direto com o patrão, sem intermediários. Ocorre, senhor presidente, que após essas conquistas advindas ao nosso ordenamento pátrio pela CLT, consagradas pela Constituição de 34, repito, que sobreviveu a ditaduras, ampliadas ao altar da Constituição de 88 no artigo 7º, todas elas estão ameaçadas se esse projeto de lei vier para cá e triunfar. Veja, senhor presidente, senhoras e senhores, aos 72 anos, a CLT recebe o mais duro golpe contra a sua história, o mais duro golpe. Este projeto 4330, número da Câmara, há de vir outro número aqui no Senado, tem por função original o princípio de que permite às empresas se concentrem em suas atividades fins, nas suas competências mais fortes. Ora, é isso a razão da própria existência das empresas, e é isso que diferencia competitivamente no mercado. Não é disso que discordamos. Mas veja, senhor presidente, a terceirização decorre
da lógica de que as atividades meio deslocam esforços que poderiam se dirigir ao objetivo finalístico. É assim que se processa esse projeto de terceirização que vem aqui para o Senado. Por hipótese, em princípio, não se pode terceirizar uma atividade finalística, pelos próprios riscos que isso poderia ocasionar, primeiro para as próprias empresas e para os negócios das organizações. Ora, não tem como diferenciar uma lógica de competição e diferenciação servindo-se de prestação de serviço terceiro. A pergunta a se fazer é como garantir que o capital humano, estratégico e nuclear das atividades fins ficassem preservados. Essa é a principal questão. Portanto, o projeto vem com o absurdo de fazer a terceirização, de considerar terceirizável atividades meios que ocorrem em relação às atividades fins. Portanto, prosperando esse projeto, um banco praticamente não vai precisar mais de funcionários. Um banco público, então, nem concurso vai precisar fazer. Veja, um sonho de muitos de alcançar uma carreira de bancário vai passar a ser algo raro, porque esse projeto prosperando, a contratação de bancário basta aos bancos, que priorizam seus lucros, e ninguém ganha mais no Brasil. Aliás, em poucos países, o capital rentista financeiro é tão consagrado aos lucros quanto no Brasil. Veja, basta um banco contratar uma empresa terceirizar para uma empresa as atividades daquela sua instituição, inclusive a atividade finalística. Só que o debate disso é também além do campo jurídico, senhor presidente, do campo jurídico e da teoria administrativa. Eu quero ponderar aqui o interesse fundamental que é afetado pela terceirização, que é o interesse, que é um princípio também consagrado na nossa Constituição, que é o princípio da dignidade humana dos trabalhadores. A proteção a ele foi assegurado pelas legislações infraconstitucionais que já citei e pelo texto 88. E, além disso, a própria realidade fática demonstra a inviabilidade dessa matéria. Eu quero aqui trazer alguns dados sobre a realidade atual, a realidade de hoje, da terceirização no Brasil. Dados emprestados da sociologia do trabalho, daqueles que pesquisam como ocorre a terceirização no Brasil hoje. Veja, senhor presidente, o que diz o Ivan Tessaro, juiz membro da ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. Diz Sua Excelência: 4 em cada 5 mortes por acidente de trabalho no Brasil ocorrem com empregados de empresas terceirizadas. Em cada 10 acidentes de trabalho, 8 ocorrem em empresas que utilizam mão de obra terceirizada. Assim, uma legião de dependentes da Previdência Social vai se formando em face dos elevados índices de acidentes, recaindo a conta com o pagamento dos benefícios, em última análise, sobre a sociedade pagadora de impostos. Quero acrescentar ao depoimento de Sua Excelência, o doutor Ivan Tessaro, os dados do DIEESE, Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. Diz o DIEESE: o contingente atual de trabalhadores terceirizados é de cerca de 12,7 milhões, podendo chegar em até 8 anos a 75% da mão de obra nacional. Veja, senhor presidente, nos próximos 8 anos, 75% da mão de obra nacional, sem aprovação desse projeto, poderá ser terceirizada, segundo estudos do DIEESE. Destes, vejam só, 24,7%, quase um terço, recebem, em média, menos do que
os empregados diretos. Ou seja, é uma relação direta. Você deixa de ser um empregado, deixa de ter uma relação direta com o seu patrão, passa para uma firma terceirizada, e aí você já tem quase que automaticamente uma queda de sua remuneração. Quando falam desse projeto, os defensores dele, no meu entender, faltam a verdade para justificar o projeto, dizendo que a terceirização visa proteger os interesses das microempresas e empresas de pequeno porte. Senhor presidente, isso é uma falácia. Essa matéria não protege nem microempresa, nem empresa de pequeno porte no Brasil. A alegação é que a maioria dos empregados dessas empresas são terceirizados. Que o empresariado de contratação direta se concentra no médio e no grande empresariado do Brasil. Isso não é verdade. As pequenas e médias empresas fazem também contratação direta. Das 35 maiores economias do mundo, o Brasil é a sétima. O Brasil é hoje, das 35 maiores economias do mundo, o Brasil é hoje a sétima que menor remunera o fator trabalho. Ou seja, a nossa realidade já é trágica. Nós estamos, dentre as maiores economias do mundo, nós estamos entre aquelas que menos remunera os trabalhadores. Pior que isso sobre a terceirização são os dados alarmantes no campo da saúde e da segurança do trabalho. Empregados terceirizados são as vítimas preferenciais dos acidentes de trabalho, sejam esses acidentes letais ou não. Uma recente pesquisa promovida pela Federação Única dos Petroleiros mostra que entre 1995 e 2010 foram registradas 283 mortes por acidente de trabalho. Isto somente na Petrobras. Destas 283 mortes, 228 eram de trabalhadores terceirizados. Ou seja, 80% do total de mortes do setor do petróleo em acidentes de trabalho são de trabalhadores terceirizados. Eu vou trazer aqui um outro exemplo que desmente a fantasia de que, aprovado o projeto de terceirização, aumentaria a oferta de emprego no Brasil. O México adotou, senhores senadores, este modelo. E lá é um bom exemplo de como esse modelo fracassou. 16% da população economicamente ativa do México, 8,32 milhões de pessoas, trabalham neste esquema de subcontratação precarizada. Mais que o dobro que era verificado em 2004, quando apenas 8,6% adotavam o regime. O trabalho informal no México, o trabalho sem carteira assinada, saltou vertiginosos 60% no México. Ou seja, adotou esse modelo de terceirização, aumentou lá no México o trabalho informal. E diminuiu a qualidade de emprego e aumentou o número de desempregados. A argumentação favorável à terceirização é uma impostura. Aos que defendem, é melhor dizer o que é o projeto. É um projeto para remunerar mais o capital no Brasil, que já é muito bem remunerado. É um projeto para retirar direitos dos trabalhadores, mais ainda no Brasil, mais do que esses direitos são prejudicados. É concretamente um projeto aqui em nosso país que busca fragilizar de vez as relações de capital e trabalho. Busca nos colocar, de hoje, a sétima economia do mundo que pior remunera o fator trabalho, como uma das piores a remunerar o fator trabalho. É destruir o estado de bem-estar social no país, consagrado pela Constituição de 88. Então, o modelo utilizado, o modelo que querem adotar aqui, é um modelo que realmente tem, de terceirização, é um modelo que tem paralelos no mundo? Tem, senhor presidente. Tem paralelos na Ásia. Tem paralelos para o limite do que acaba se configurando como trabalho escravo, como subcontratação do trabalho, como precarização total. Ou seja, jornada extensa, baixo salário
e elevada rotatividade. Essas medidas, senhor presidente, retornam o Brasil, colocam o nosso país no século XIX, quando existia a expoliação completa do trabalho pelo capital, onde trabalhadoras, e foi disso inclusive a origem do Dia Internacional das Mulheres, trabalhadoras têxteis tinham uma jornada de trabalho de até 18 horas. Este projeto, aprovando, na prática, significa isso. Senador Zé Medeiros, ouço com muita honra a parte de Vossa Excelência. Senador Randolph, parabéns pelo pronunciamento. Eu penso que nós temos oportunidade muito boa de, com o debate desse projeto, melhorar a vida dos nossos trabalhadores. Até porque um dos argumentos que se fala sobre a terceirização é que existe 12 a 15 milhões de trabalhadores que estão já numa situação de fato. Então, eu penso que é a oportunidade da gente até aprimorar e não fazer desse projeto uma precarização do trabalho, mas e sim melhorar as condições dos atuais. Porque, já que está na pauta, temos essa oportunidade, e aqui parece-me que o presidente vai encaminhado, pelo que ele disse ontem, que vai haver um amplo debate. Então é muito importante a gente discutir e aprimorar as relações trabalhistas, porque nesse momento existe essa situação fática que parece que está no limbo. Eu penso que não se pode pensar que tenhamos duas categorias de direitos. Eu penso que se eu tenho minha empresa que presta serviço para uma outra empresa, eu tenho que ter a obrigação de pagarmos os mesmos direitos. Agora, fica também um alerta aqui, senador Randolph. Nosso país ele padece muito quando o quesito é fiscalização. Se essas condições desses trabalhadores hoje estão assim nas empresas terceirizadas, boa parte se dá pela falta de fiscalização da União a respeito deles. E a falta de fiscalização já nos tem trazido prejuízos imensos. A gente podemos falar das rodovias que temos por aí, que às vezes entrega o asfalto num dia, no outro dia já está todo arrebentado, chamado asfalto casca de ovo, asfalto sorrisal, que só na primeira chuva derrete. Por quê? Porque foi sucateada a capacidade de fiscalização do DENIT. No seguro defeso, nós agora temos esse problema por falta de fiscalização. Na questão do seguro-desemprego, que também tem a ver com a relação trabalhista, no momento que o país mais precisa, senador Randolph, desse seguro, do seguro-desemprego, o governo está cortando, sabe por quê? Está diminuindo porque não houve fiscalização, houveram fraudes no sistema. Então, aqui a gente faz o seguinte: para matar o carrapato, a gente mata a vaca. Muito obrigado, senador. Senador Medeiros, eu acho que é necessário o debate, de fato, amplo desse projeto. Eu queria saudar aqui a posição do presidente do Senado, a expressada ontem, reafirmada hoje na reunião com os senadores da Frente Progressista, de que esse projeto terá o necessário debate aqui nessa casa. Não será apreciado a toque de caixa, como alguns pretendem. Porque tem muitos aspectos que é necessário ser debatido, principalmente com os trabalhadores, com a sociedade em geral. Vou citar alguns, senador Medeiros. Veja só, no parágrafo único do artigo 1º do projeto, é determinada a aplicação subsidiária do Código Civil, especialmente no tocante ao contrato de prestação de serviços, em vez de fazer a igual determinação em relação à CLT. Ora, a consequência desta opção é radical, porque ela parte do princípio que as relações entre patrão e empregado são igualitárias, são regidas pelas relações jurídicas do Código Civil. Isso é um retrocesso atroz. Vossa Excelência, concede uma parte, senador Randolph? Concederei com todo prazer, senador Valadares. Só concluindo o raciocínio sobre esse artigo 1º, isso é um retrocesso atroz. Veja só, é um retrocesso atroz. Porque, veja, o princípio da relação entre capital e trabalho, da relação com os trabalhadores, é da hipossuficiência do trabalhador. Ou seja, o trabalhador é a parte frágil da relação de trabalho. Então, por isso, deve ser protegido. Qualquer legislação trabalhista no mundo
parte desse pressuposto. E aqui, já no artigo 1º, querem derrogar esse princípio. Concedo, já concluo, senhor presidente, mas concedo com muito prazer a parte ao senador Valadares. Quero me congratular com Vossa Excelência pela oportunidade do pronunciamento, que traz ao debate essa questão, a meu ver, tão tormentosa para os trabalhadores, que é a da terceirização que foi aprovada lá na Câmara dos Deputados, que agora nós vamos nos debruçar sobre ela. Quero lhe dizer, senador Randolph, que a precarização não interessa àqueles que acompanharam as conquistas sociais, os direitos dos trabalhadores. E a parte forte, como se referiu Vossa Excelência, não é o trabalhador, é a parte mais frágil, a parte que deve ser tratada de forma especial. Para que haja justiça nesse país. A meu ver, não só a fiscalização, a que se referiu o senador Medeiros, também o estabelecimento de novos projetos, como, por exemplo, o projeto sobre as grandes fortunas, que tramita aqui no Senado Federal. Eu sou autor dessa matéria há muitos anos. Não tem nem relator nomeado, designado, na comissão competente para levar à frente essa matéria. Eu acho que, porque só o trabalhador tem que pagar, em razão da crise que está atacando neste momento o nosso Brasil. Acho que as grandes fortunas poderiam aumentar muito a arrecadação que está sendo buscada pelo governo federal. Obrigado, senador Valadares. Recebo, incorporo a parte de Vossa Excelência. Senhor presidente, só mais um minuto, já estou concluindo, que eu queria só destacar ainda do projeto de terceirização alguns aspectos que, no meu entender, não tem como prosperar por fulminar o direito dos trabalhadores. Veja, o projeto, ele destrói a súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, que afasta a incidência do artigo 78 da Lei 8666 de 93, que é a Lei de Licitações. Este artigo cria uma verdadeira irresponsabilidade trabalhista por parte da administração em contratos de terceirização. Projeto, esse é mais um aspecto. O projeto é de terceirização, mas poderiam, presidente, chamá-lo de quarteirização, porque no artigo 15, parágrafo único, estabelece a possibilidade de uma empresa já terceirizada quarteirizar o serviço, contratar ainda uma outra empresa. E a cada... Presidente, e a cada reprodução, e aqui é a máxima da reprodução do ovo da serpente, a cada reprodução do ovo da serpente, ele vem em forma pior, mais desgraçada possível. Ou seja, a terceirização já é ruim, este artigo 15 estabelece a quarteirização, que aí é quase trabalho semi-escravo, em definitivo. Senhor presidente, poderia ainda destacar vários aspectos do conjunto do projeto, que, no meu entender, vai nos levar à idade do trabalho escravo, a condição anterior ao século XIX. E por isso, senhor presidente, não pode prosperar. Foi um péssimo momento para sair da Câmara e vir para o Senado. Um péssimo momento porque, primeiro que é a Semana dos Trabalhadores, e eu tenho certeza que todos que têm identidade com os trabalhadores não aceitarão que uma matéria dessa natureza passe. Felizmente, senhor presidente, hoje estivemos com o presidente da Casa, o senador Renan Calheiros, foi constituída aqui na Casa uma frente de oposição a matérias como esta. Eu saúdo a posição que o presidente da Casa assumiu ontem. Esta matéria não pode prosperar. Não pode prosperar porque, eu reitero, ao passo em que nós temos que nos associar às nações democráticas e às nações em que constituem estado de bem-estar social no planeta, nós estamos retrocedendo a uma condição de esfacelar, destruir, em definitivo, os direitos dos trabalhadores. Então,
faremos todo o combate a essa matéria, quero dizer aqui da tribuna, senhor presidente, todo o combate aqui no plenário, o combate nas comissões, e se ele, porventura, em algum momento triunfar, até ao Supremo Tribunal Federal, se for necessário, nós iremos, porque é flagrantemente uma ameaça a direitos históricos dos trabalhadores. Obrigado.